Olá, gente, bem-vindos à nossa última aula, nossa quarta e última aula do curso de geração de manchas para classificação de barragens quanto ao seu dano potencial associado. Nessa aula, nós vamos ver o final do processo, obviamente, né? Que é a mancha, que a gente chama de mancha para classificação de DPA, que é um polígono que vai possibilitar a análise das ocorrências dentro dessa mancha e fazer uma pontuação. Quanto maior a pontuação, quanto mais ocorrências, quanto mais casos, quanto mais estradas, quanto mais indústrias essa barragem puder atingir com seu eventual rompimento, maior vai ser o dano potencial associado a essa barragem. Vamos então à nossa aula propriamente dita. Muito bem, então nossa primeira tarefa vai ser formatar os dados que a gente recebeu da etapa anterior nessa planilha pontos com cota. Então vamos abrir tanto a pontos com cota quanto a formata tabela quanto a B777 cálculo.xls no Excel, para a gente poder começar a formatação dessas tabelas. Muito bem, então nossa primeira tarefa vai ser formatar os dados que saíram da etapa anterior do processo, que estão contidos nessa planilha pontos com cota XLS. Então vamos abrir a pontos com cota, a formata tabela e a cálculo, né? B7777 cálculo XLS. Vamos abrir essas três planilhas no Excel para a gente proceder à formatação delas propriamente dita. Então, abrindo a pontos com cálculo, selecionando a pontos com cota, a gente vai ter todos os dados que foram obtidos do SRTM, que estão nessa coluna Z aqui. A primeira questão aqui que a gente tem que verificar é se os dados estão na ordem correta, porque dependendo da configuração do seu ArcGIS e da forma como você digitalizou o rio, ele pode começar de jusante para montante ou de montante para jusante. Então, vamos verificar se estão na ordem certa. A gente faz isso clicando na coluna C, seleciona a coluna inteira e inserindo, usamos a função inserir um gráfico simples de linha, que vai fazer um gráfico desse tipo para a gente poder verificar se os dados estão na ordem certa. Cada curvinha dessas é uma seção transversal, ela representa o perfil de uma seção transversal. Então a gente tem que verificar se o fundo do vale, que é esse pontinho aqui de baixo, se ele começa mais alto e vai descendo em direção a jusante no rio, né? Então o gráfico tem que ter este aspecto aqui, de montante mais alto para jusante mais baixo. Se não tiver esse aspecto, se eu estiver subindo com o fundo do vale, eu vou ter que selecionar a primeira coluna, selecionar a coluna A e inverter a ordem de classificação, usar a classificação do Excel de modo que eu inverta a ordem dos dados e consiga posicionar meus dados corretamente, como deve ser aqui, de montante mais alto para jusante mais baixo, ok? Feito isso, eu trago os dados, esses dados da minha coluna C, seleciono a coluna C inteira e trago os dados para a minha planilha formata tabela. Colo esses dados na coluna B da planilha formata tabela e aciono esta macro, a macro Ctrl F, ela está configurada para pegar esses dados que estão numa coluna só e distribuir esses dados em 21 colunas, que vão estar numa outra pasta dessa mesma planilha, numeradas de 0 a 20. Muito bem, uma vez que eu tenho
esses dados formatados pela minha macro, eu posso copiar esses dados, todas as 80 linhas, né, 80 linhas e 21 colunas, eu seleciono esse conjunto todo, copio e colo na pasta perfb da minha planilha B7777 cálculo.xls. Uma vez colados esses dados na pasta perfb da planilha de cálculo, a planilha já efetua o cálculo hidráulico pela equação de Manning-Strickler. Então eu já vou ter os dados de altura de cada uma das seções, da altura da minha onda em cada uma das seções transversais. Então, e esse resultado vai estar numa aba chamada Result. É só selecionar essa aba para ter esta tela que me mostra o quadro geral do processamento. O que mais interessa nesta tela aqui? Interessa a altura de escoamento que está nesta coluna, que é a altura calculada pela equação de Manning-Strickler, né? E a cota máxima, cota livre, a máxima cota da superfície livre, que é o resultado final que me interessa. É a altura em cota que a minha onda vai atingir em cada uma das seções transversais. Aqui nós temos um pequeno problema que é frequente, eu vou explicar para vocês como é que resolve. Esta seção S3 ficou com altura de escoamento 0. E uma divisão por zero, um aviso aqui de divisão por zero na coluna velocidade média. Isto acontece basicamente pelo seguinte: nós vamos ter que selecionar aqui a pasta correspondente a essa seção, S3 no caso, né? S3 que deu esse problema. Nós vamos selecionar a pasta S3 e nós vamos observar que nesta coluna HI, que é justamente a coluna da altura, eu não tenho nenhum valor. Eu não consegui encontrar um valor para esta vazão de 3.656, que foi a vazão calculada para esta seção. A vazão máxima, a vazão de pico da onda de inundação, né? Então, como eu não consegui encontrar um valor para esta vazão, esta coluna ficou vazia e a coluna anterior da outra da tabela Result ficou com 0. O que a gente faz para resolver essa questão? A gente ajusta esse parâmetro chamado FC. Esse parâmetro ele serve para determinar qual seção desta curva, que é a curva da vazão da seção, qual seção eu vou estar usando para fazer a interpolação do meu valor de vazão. Como vocês podem ver, a vazão de 3.665 está fora desse intervalo de vazões que eu disponho nesse gráfico. Então vamos ajustar este valor. Ajustando esse valor para 3, por exemplo, eu já obtenho um valor de H. Por quê? Porque a minha vazão de 3.665 está dentro desse intervalo de vazões que eu disponho no gráfico. Bom, vamos então ajustar esse valor FC para 3, por exemplo, e ver o que acontece. Com o valor 3, eu consigo obter um H. Por quê? Porque a minha vazão de 3.665 agora está dentro do meu intervalo de vazões do meu gráfico de interpolação. Ela está por aqui, né? 3.000, 5.000 aqui, 3.000 vai me dar esse valor de 3, essa altura de 3,35 metros. Uma outra coisa que esse fator FC faz, que é importante, é
definir qual é a minha zona de escoamento, qual é a área que eu vou considerar que é útil para o escoamento da minha onda de inundação. No valor inicial 4, apenas este pedacinho aqui estava sendo considerado como área de escoamento. Essa linha representa justamente essa área de escoamento, essa superfície que eu vou considerar como superfície livre para o escoamento, que é esta entrada aqui da legenda, né? Com o valor 3, eu subi a minha linha para esta altura e incorporei todo esse pedaço que tem cotas menores do que a minha linha. Então, toda essa parte agora vai ser considerada superfície livre de escoamento. Se eu diminuir ainda mais o valor, eu vou subir mais a minha linha de escoamento e vou aumentar ainda a minha superfície de escoamento. Quando acontece dessa variação não modificar muito a minha área de escoamento, a minha altura também não muda muito. De 3 para 2, eu já tive uma variação de quase 40 centímetros aqui, né? Então, assim, normalmente essa variação, quando eu vario o UFC, ela está abaixo desses 50 centímetros. Se eu eventualmente perceber que eu estou variando o UFC e a minha área está mudando muito, e em consequência disso, a minha altura está mudando muito, aí eu vou ter que fazer uma análise mais detida para ver se aquela área realmente faz sentido fisicamente que ela faça parte do meu escoamento. Porque pode ser que essas áreas que eu estou agregando à minha área de escoamento sejam áreas que pertencem a outros vales, assim, a um vale afluente que não vai ser atingido pela minha onda de inundação. Isso eu tenho que analisar no modelo digital de elevação, considerando as imagens de satélite. Então, se eu perceber que tem alguma anomalia desse tipo, eu vou ter que fazer uma análise um pouco mais detida. Mas se eu estiver dentro de uma faixa normal de variação, em que a minha onda, ao variar o FC, a minha onda varia 20 centímetros, 30 centímetros, 50 centímetros, isso não representa um grande problema para o meu método, até porque a precisão que a gente está trabalhando do SRTM está muito além disso, né? É muito pior do que isso, vamos dizer. Muito bem, ajustado então o FC, eu tenho uma altura de escoamento, agora minha tabelinha está completa, eu tenho no S3, agora eu tenho 2,95 de escoamento e não tenho mais a minha divisão por zero aqui. Estamos ok, então, beleza. Então, o meu gráfico ficou com um aspecto bem regular, né, bem normal, com a minha onda, com a altura da minha onda representada por essa curva verde e o meu talveg, o fundo do meu rio, representado por essa curva vermelha, marrom. E agora então eu posso tomar os valores da cota máxima e trazer esses valores, copiar, né? Eu vou copiar esses valores para a planilha pontos com cota. Muito bem, eu vou precisar criar uma nova pasta dentro da planilha pontos com cota. Normalmente essa pasta vem já nomeada automaticamente como plan 1 ou planilha 1. E vou criar duas colunas nessa nova pasta. A coluna A vai identificar de 0 a 20 a minha seção. E a coluna B eu vou colar os valores de cota máxima. Com esta planilha eu vou voltar para o ArcGIS e associar a cada seção o valor da cota máxima que a onda vai atingir. Com isto eu vou poder gerar uma superfície
por interpolação, uma superfície que conecte todas essas seções transversais naquela altura que foi determinada, que seria a altura máxima da onda de inundação. Muito bem. Então agora a gente vai voltar no ArcGIS, né? Abrir o ArcGIS novamente, abrir a planilha Plan 1, né? Dentro dessa planilha pontos com cota, e vai executar o terceiro procedimento, né? O procedimento número 3, prepara a mancha DPA. O que faz esse procedimento? Esse procedimento ele gera uma superfície com base nos valores de cota máxima, de ruptura que foi calculada, subtrai ponto a ponto os valores do MDE dos valores dessa superfície. Aí então eu vou gerar um outro raster, não é? com pontos que vão representar a diferença entre a minha superfície de inundação e o meu SRTM. E por fim, eu produzo, a partir desse raster, eu produzo um resultado em forma vetorial. Eu pego só a parte que me interessa, que é a parte onde a minha onda de inundação está mais alta do que o SRTM, e gero com isso um polígono que representa a mancha sobre a qual a gente vai fazer a análise para determinar qual é o dano potencial da minha barragem. Muito bem, a gente vai ter uma feição com um aspecto parecido com esse que está mostrado na figura. A minha barragem está nesse ponto. Aqui eu tenho um afluente chegando, que vai ser bastante atingido, vai ser bastante inundado, né? E aqui eu vou descendo o curso do rio até chegar aqui no meu final da simulação. Visto de um outro ângulo, visto de jusante para montante, né? Eu tenho a minha barragem aqui agora e tenho esse aspecto da minha onda de inundação. Aqui nós temos uma anomalia, uma coisa que ela existe devido às características do método que a gente usa, mas que não é fisicamente possível. Por quê? Porque a minha onda vai se propagar neste vale e eu tenho um divisor de águas aqui, bem caracterizado, né? Esse divisor não vai permitir que nenhuma água dessa onda que está descendo por esse vale chegue até aqui. Por que ela aparece aqui? Porque a gente utiliza a altura que veio nesta seção transversal e essa seção transversal atinge esse outro vale aqui. Isso aqui é um outro vale, possivelmente de um afluente que vai se juntar ao nosso rio principal, bem mais a jusante aqui. Então, por conta dessa altura, desta seção ser utilizada por uma equação matemática, né? Eu estou pegando todo mundo que é maior, todas as alturas que são maiores do que o SRTM. Nesse caso aqui, esta seção que chega até aqui está com altura maior do que o SRTM nesse ponto, mas isso não quer dizer que a minha onda de inundação vai chegar aqui. Então, esse pedaço aqui eu tenho que eliminar da minha mancha. Visto de cima, nós vamos ter esta configuração aqui. Então, nós temos isso aqui para resolver, né? Nós temos que resolver também essas conexões aqui. Por que acontecem essas desconexões aqui? Porque eventualmente tinha uma vegetação aqui que estava alta, que deu uma altura artificialmente maior para o SRTM, então eu fiquei com um SRTM enganosamente muito alto aqui e a minha onda não foi maior do que o valor que tinha no SRTM, né? Ou eu posso ter uma corredeira com muitas pedras aflorando e isso fazer com que o SRTM não represente adequadamente o Vale do Rio. Então, a gente, com certeza, a gente sabe que a água vai passar por aqui, então a gente vai conectar esses blocos, né,
bolhas de área de inundação. Uma forma bem prática e completamente defensável fisicamente é a gente colocar um buffer em torno do rio, um buffer que não seja muito grande para eu não forçar uma onda artificialmente grande. Então eu pego um buffer, normalmente a gente usa para rios pequenos, a gente usa 20 metros, 30 metros de buffer em torno do rio, e para rios maiores e barragens maiores que vão ter uma mancha maior, a gente pode chegar aí a 100 e pouco, 150, 200 metros de buffer. Então, nós temos aqui essas três questões para resolver. Temos um detalhe aqui de um lugar onde a mancha ficou fora do curso do rio, né? Porque a gente pode ver aqui pela imagem que essa parte está toda desmatada aqui, então essa parte do SRTM ficou mais baixa. E aqui eu tenho vegetação, ela ficou mais alta. Isso é um problema do SRTM, porque ele é um modelo de superfície e a gente tem que contornar isso. Como que a gente contorna isso? A gente traça a mancha englobando o rio, obviamente. A mancha vai ter que passar aqui pelo rio sem a menor dúvida, né? Então a gente quebra essa mancha, essa borda da mancha aqui e faz um traçado aqui englobando o curso do rio. Não vou entrar em detalhes de como é que faz edição no ArcGIS, porque não é o objeto do curso, né? Quem está fazendo esse tipo de trabalho já tem que ter alguma habilidade com o ArcGIS para fazer esse tipo de coisa, né? Então, gerando o buffer em torno do rio, e fundindo esse buffer com as outras feições que foram geradas, eu já resolvo grande parte desses probleminhas, né? Eu resolvo essa questão aqui da mancha que ficou fora do meu buffer, resolvo as conexões entre as várias partes em que ficou dividida a minha mancha, né? Então, repetindo, eu posso botar uma mancha, um buffer de 20 a 30 metros para barragens pequenas e um buffer de 150 a 200 metros para barragens maiores. Muito bem, então com isso, e fundindo o buffer com as minhas outras feições, eliminando aquela feição que existia aqui, eu tenho essa mancha que vai poder ser analisada para classificar minha barragem quanto ao dano potencial associado dela. Agora nós podemos fazer alguns ajustes adicionais em configurações em rios mais complexos, rios que têm muitos meandros, que têm curvas muito acentuadas. Eu posso precisar fazer alguns ajustes para que a minha mancha fique mais realista. E para fazer isso, tem coisas que eu posso fazer, tem coisas que eu não posso fazer. Tem coisas que eu tenho que bloquear, assim, eu não posso fazer porque o método tem determinadas premissas que, se eu fizer determinadas coisas, eu vou romper com essas premissas. Então, eu preciso de algumas regrinhas para seguir na hora de fazer essas modificações, para fazer esses ajustes. Coisas que eu posso fazer. Eu posso quebrar a seção em vértices para acompanhar o relevo. E essa ideia, acompanhar o relevo, ela é a chave aqui. Eu vou ter sempre que acompanhar o meu relevo de modo que a configuração das minhas seções transversais respeite o relevo, né? Eu posso acompanhar afluentes e lagos baixos com a seção mais próxima de sua foz. Vou mostrar mais adiante o que significa isso. Eu posso aumentar ou diminuir o comprimento das seções. O que eu não posso fazer? Eu não posso tirar o ponto central da posição original dele. Eu não posso mudar o ângulo entre a seção e o rio principal. Ele tem que ser aproximadamente na perpendicular.
Em alguns momentos no método, nas etapas anteriores, a gente até mudou um pouco, mas sempre frisando que é o mínimo possível, essa alteração de ângulo da minha seção com o eixo do rio tem que ser a menor possível, porque isso altera artificialmente a minha área de escoamento, né? Eu não posso também alterar a seção em torno do rio. Então, eu devo preservar a seção que foi efetivamente usada para determinar a minha mancha de inundação. E também não posso cruzar as seções transversais entre si. Então, vamos um pouco mais de detalhe nessa questão. Eu posso quebrar as seções em vértices para acompanhar o relevo. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou quebrando as seções em vértices de modo que eu coloque parte da minha seção seguindo esse divisor de águas que eu tenho aqui. Aqui eu tenho a mancha, né? A mancha termina aqui. E essa mancha, ela originalmente foi calculada abrangendo toda essa área aqui. No entanto, eu tenho um divisor de águas aqui. Esse divisor vai, na prática, fisicamente, ele vai impedir que a água que está escoando por esse vale principal atinja o vale lateral. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar as minhas seções transversais que estavam levando esta altura aqui, por exemplo, desta seção para o vale lateral e, portanto, gerando essa parte da mancha. Eu vou tirar essa seção, vou quebrar a seção aqui e vou tirar essa seção desse ponto do meu vale. Assim como as demais. Essa seção, por exemplo, estava levando esta altura de escoamento nesse ponto do vale principal para este vale lateral. Eu vou quebrar aqui e vou tirar essa seção deste vale. Ok? O que eu não posso fazer? Não posso tirar a seção do ponto central, o ponto central da seção da posição dele. Por que eu não posso tirar? Porque o meu método, a forma como as alturas são calculadas, eu suponho que as seções sejam equidistantes. Então, eu não posso alterar essa posição aqui, senão eu vou estar violando a regra que eu usei para calcular a altura com a minha equação de Manning-Strickland. O que eu posso aqui também? Eu posso acompanhar os afluentes largos e principalmente os mais largos e mais baixos com a seção mais próxima de sua foz. Então, a altura que a água vai ter para penetrar neste vale aqui não é essa daqui. Essa daqui é a altura que vai estar lá no começo da minha simulação, lá perto da barragem. Aqui eu já vou ter uma altura bem menor. E a altura que vai prevalecer aqui, que vai possibilitar que essa água entre por este vale, é esta aqui. Então eu posso pegar esta seção e estendê-la, vou quebrar a seção aqui neste ponto e estendê-la para acompanhar este vale, de modo que eu force com que a minha superfície de inundação tenha a altura a altura que ela vai ter na boca desse vale. Então, se ela tiver altura suficiente, ela vai poder entrar pelo vale aqui. Se não tiver, ela não vai entrar, obviamente, né? O que eu não posso? Não posso mudar o ângulo que as minhas seções fazem com a seção, com o eixo do rio, né? E nem posso alterar a seção em torno do rio principal. Então eu tenho que preservar o máximo, principalmente esse pedaço que foi usado da seção para gerar a minha mancha de inundação propriamente dita, né? Posso aumentar e diminuir o comprimento das seções. Se elas estão se cruzando aqui, uma alternativa que eu tenho é diminuir o tamanho da seção
desse modo aqui. Eu posso aumentar o tamanho das minhas seções e eu não posso cruzar as minhas seções. Então eu posso desenhar quantas seções, posso amontoar as seções, posso colocá-las bem coladinhas, bem juntinhas, mas eu não posso cruzá-las. Com isso, a gente tem a mancha final que a gente pode passar para análise. A gente pode utilizar as imagens do próprio ArcGIS. O ArcGIS tem um conjunto de imagens que é bem razoável, que dá para fazer uma boa parte dessas análises. No entanto, que tal se a gente usar o Google Earth? O Google Earth, em geral, tem uma imagem melhor do que a imagem do ArcGIS. O software é mais leve, mais rápido, então ele tem uma boa parte de vantagens, uma boa dose de vantagens em relação ao ArcGIS. Então, como é que a gente faz isso? A gente gera uma versão da nossa mancha que se chama B777 diferença. A gente gera uma versão dela em Shapefile, porque o Shapefile pode ser aberto pelo ArcGIS Pro. O Google Earth Pro. O Google Earth normal não abre Shapefile, mas o Pro abre, então a gente vai gerar uma versão da nossa mancha em formato Shapefile. Como é que a gente faz isso? A gente clica com o botão direito sobre o tema B77 diferença, vai aqui no Data, Export Data e dá um nome para nossa mancha DPA. Eu costumo chamar de mancha DPA o nome da barragem, tracinho, né, underscore, mancha DPA. Muito bem. Agora, como é que a gente abre isso no Google Earth Pro? A gente vai aqui em Arquivo, Abrir. Depois a gente escolhe o tipo de arquivo, porque normalmente o Google Earth vai abrir KMZ e KML, né? Então a gente precisa selecionar Shapefile aqui no tipo de arquivo. Ele vai então mostrar para a gente a lista de shapefiles disponível. Clicou em cima do Shapefile, abrir. Pronto, eu tenho a minha mancha disponível para fazer a análise no Google Earth. Eventualmente, dependendo de como o seu Google Earth estiver configurado, pode ser que ela não venha, não seja mostrada. Ela abre, mas não é mostrada automaticamente. Você precisa ir no menu lateral e clicar no checkbox para que ela apareça. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Estamos à disposição. Qualquer questão, qualquer discussão, qualquer sugestão, dúvidas. Esse processo ele não é um processo muito refinado, né? Assim, não fizemos um app, não tem um processo de instalação, então em algumas configurações pode haver alguns problemas dependendo da configuração de cada instalação. Então a gente sabe que pode haver problemas e a gente está sempre disposto a ajudar. É só entrar em contato ou por e-mail ou pelo telefone que está mostrado aí, e a gente vai ter prazer em ajudar vocês. Obrigado, até a próxima.